consultor é um profissional que, por seu saber, sua experiência, é procurado para dar conselhos a respeito de assuntos dentro da sua especialidade. Independente da sua formação, seja em contabilidade, direito, administração, medicina, não importa. Esse profissional, com suas expertises, irão tratar no quadro Fala Consultor sobre temas que podem contribuir para o seu crescimento profissional. E no quadro dessa semana, contaremos com a participação do especialista em Direito do Trabalho, o advogado Cinéas Nogueira, que falará sobre assuntos relacionados aos requisitos na relação de emprego. Olá, meus amigos. Hoje, no quadro Fala Consultor, vou falar para vocês a respeito de um tema de grande importância para o direito do trabalho. Esse tema, ele diz respeito à vida do empregado e do empregador. Logo no início da relação de emprego, empregado e empregador têm que saber que detém entre si uma relação de trabalho. O que seria essa relação de trabalho? Ela simplesmente é a assunção de algumas obrigações pelo empregador e pelo empregado. Só que para que o empregado assuma essas obrigações, ele tem que saber que ele está assumindo como e na qualidade de empregado. Então, primeiro, nós temos que definir o que seria empregado. Empregado é uma pessoa física que trabalha para uma outra pessoa, presta serviços para uma outra pessoa. Esses serviços são prestados de forma não eventual, ou seja, há uma certa habitualidade. Essa habitualidade, quem vai dizer, é o acerto prévio entre o empregado e o empregador. Se o empregado e o empregador acertaram que precisam de 3 dias para desenvolver essa relação jurídica, ótimo. 4 dias, 5 dias, até no máximo 6, porque o limite da legislação é que o empregado trabalhe no máximo 6 dias e seja destinado ao descanso semanal remunerado. Então, além da pessoalidade, há também essa não eventualidade e, óbvio, há o salário, porque o empregado tem que trabalhar buscando o seu sustento, o seu próprio e da sua família. Então, o empregador já sabe de antemão que ao contratar alguém que vai trabalhar para ele, sabe que em um determinado período, pode ser mês a mês, de 15 em 15 dias, toda semana, por exemplo, ele terá que pagar o salário daquele empregado. E uma outra característica importantíssima nós chamamos de subordinação ou de dependência. Subordinação é algo muito simples. É o empregado acatar as ordens lícitas do empregador e agir de acordo com as suas funções dentro da empresa. Então, quando o empregador, que é a pessoa que assume o risco da atividade econômica, organiza a sua empresa, organiza seu empreendimento para que este funcione de uma determinada maneira, ele dá o comando a seus empregados e seus empregados passam a observar esses comandos de uma maneira tal que a empresa acaba sendo um microcosmo da sociedade, ou seja, um pequeno exemplo da sociedade, onde alguém dá uma ordem e as outras pessoas vão obedecendo em cadeia. Então, o empregado, ele precisa de ter todas essas características para assim ser denominado. Ele precisa agir com pessoalidade, ou seja, ele não pode delegar suas funções a ninguém. Ele precisa agir não eventualmente, ou seja, com uma certa habitualidade. Ele precisa observar a subordinação, ou seja, cumprir as ordens do empregador. E, por último, ele faz isso buscando um salário. Lembrando que o empregado, ele não assume os riscos da atividade econômica. Essa assunção dos riscos da atividade econômica se dá exclusivamente pelo empregador. Essas são as dicas de hoje e ficamos aqui até a próxima.